Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Meus queridos, hoje nós vamos refletir aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5, né, até o 7. Estamos falando sobre o anticristo, a sua manifestação. E hoje nós temos um assunto aqui difícil e de várias interpretações, né? Nós vamos meditar nele. Diz assim: não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses e ele está escrevendo para uma igreja que estava bem inteirada, né, sabendo, conhecendo bem a respeito desse assunto da vinda de Cristo, do aparecimento do anticristo, do arrebatamento da igreja, né, da tribulação, tudo isso. Estavam bem inteirados a respeito disso. Inclusive no versículo 5 ele diz que para eles recordar que quando ele estava com eles, né, ele costumava a dizer estas coisas. Então eles já estavam inteirados. Então Paulo não coloca aqui detalhes a respeito desse assunto, que o versículo 6 e 7 nos revela aqui, que é alguém ou algo, né, algo e alguém, que o versículo 6 fala sobre algo, né, uma coisa, coisa indefinida, e o versículo 7 fala sobre alguém que detém esse anticristo, né? A Bíblia chama ele aqui, o versículo 7, de o homem da iniquidade, né? Um ministério que ele vai ter, né? Mistério, um trabalho que ele vai ter de iniquidade. Então Paulo aqui deixa um pouco no ar para nós, no caso, que para os Tessalonicenses, eles sabiam muito bem sobre essas coisas, sobre aquele que o detém. E aí surge, né, várias interpretações. Teólogos, né, estudiosos da Bíblia trazem várias interpretações. Eu vou trazer algumas aqui que eles falam, né, bem rapidamente, que diz o seguinte: primeiro, o que o detém é a igreja. Então a igreja será arrebatada, isso para os pré-tribulacionistas, né? A igreja será arrebatada. Então, quando ela for arrebatada, eh, então aí vai abrir caminho para que o anticristo eh, tome o poder, então, e governe, né? O segundo linha de pensamento poderia ser o Espírito Santo. Pessoas acham, lendo às vezes alguns textos da Bíblia, mostrando que o Espírito Santo que iniciou a igreja, né, está com a igreja. Então no momento que ele for tirado da terra, e normalmente se une isso a arrebatamento da igreja, então a terra, o mundo vai virar um caos, né? Então esses dois pensamentos aí iniciais. Também tem outro pensamento, né, de um grande teólogo aí, dizendo que o que detém o anticristo ainda são as leis, né? Cada país tem a sua lei, então ainda não existe leis para se estabelecer um governo mundial, né? Como será o governo do anticristo? Será global, mundial, para isso. Mas quando, né, as leis forem sendo tiradas
e há uma tendência muito grande hoje em dia dessa eliminação das leis, colocar tudo relativizado, né. Então pessoas creem que tirando essas leis ou colocando leis para colocar esse homem governando, então o caminho está aberto para o anticristo, né, assumir esse poder então. E outros também dizem que é o evangelho, né, inclusive usando aquele texto de Mateus que o evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Então dizem que o evangelho, a pregação do evangelho é aquilo que detém o anticristo. Porque a Bíblia diz, né, segundo essas pessoas, que virá apostasia, né, antes do aparecimento do anticristo virá a apostasia. Então, o desvirtuamento do evangelho, né? Então é isso, né? Então são esse né, entre muitas interpretações desse texto, então nós temos essa aí que é a igreja, o Espírito Santo, as leis, o evangelho, mas eu creio que acima de tudo isso, né, todas essas coisas, quem realmente pode deter o homem da iniquidade, né, e só permitir que ele seja revelado no momento certo é Deus, né? Inclusive o Apocalipse capítulo 4, onde muitos creem que ali começa então a grande tribulação, fala que Deus está assentado no trono, né? Deus está assentado no trono, Ele que governa, Ele que administra todas as coisas no mundo. Então poderia ser em parte todas essas coisas, a igreja sendo tirada, o Espírito Santo, as leis, né, o evangelho sendo pregado e tudo isso, mas acima de tudo isso, controlando todas essas coisas, né, está o quê? Deus. Né? Deus é que impede, o Daniel falou, Deus é que levanta reis, Deus é que abate reis, Deus que coloca pessoas no poder, Deus é que tira pessoas do poder. Então, creio eu que aquele que verdadeiramente detém o anticristo, né, como eu disse, pode ter todos esses ingredientes, um desses ingredientes aí que possa, eh, né, ter como detetor do anticristo. Mas sabe-se que sobre tudo isso, né, governando tudo isso, administrando tudo isso, Deus é o Senhor dos tempos, né? Deus é o Senhor dos tempos. Então, acima de tudo isso, quem verdadeiramente detém o anticristo, né, para revelar só no momento certo, é o nosso Deus. Deus é soberano, é Senhor, Ele está no controle desde as mínimas coisas, né? Desde um verme, uma bactéria, um vírus, até as grandes constelações de estrelas, né? Então Deus controla todas as coisas. Então, só o único que pode deter, porque já que o anticristo é segundo a eficácia de Satanás, é o homem da iniquidade, né? Então, quem pode fazer isso é somente Deus. E aí podemos descansar no Senhor, sabendo que estaremos seguros, né? E tudo vai acontecer no momento certo, na hora certa, da maneira certa, como é a vontade de nosso Deus, né? Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Deus Pai, te glorificamos porque tu estás no controle de todas as coisas e nada escapa da tua vontade, do teu plano, que tudo está planejado por ti. Agora nos ajuda, nos dirige, nos orienta. Também eu oro por aqueles que nessa manhã estejam acamados, tristes, abatidos, sofrendo, que o Senhor possa abençoar, fortalecer, dar a tua graça, em nome de Jesus. Então, um forte abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe ricamente.